Olá, eu sou a professora Nayara, leciono a disciplina de Artes e sou candidata ao PSS 2022. Hoje, a nossa aula será sobre gravura. O objetivo dessa aula é propor uma experiência de criação visual através da técnica alternativa de gravura. A gravura é uma técnica tradicional da arte, ou seja, ela aparece ali no nosso livro didático, por exemplo. E ela é contextualizada ali no surgimento da imprensa. E o objetivo dessa técnica é criar várias cópias de uma mesma imagem, agilizando, por exemplo, o processo de produção de um livro, no qual nós precisamos criar várias cópias de uma mesma imagem, ou a estamparia de roupas, certo? Os materiais geralmente utilizados para essa técnica são madeira, pedra, linóleo, que é um material emborrachado, e ferramentas para escavar a matriz. Então, essas ferramentas são objetos cortantes. Entretanto, esses materiais muitas vezes não são de fácil acesso, não fazem parte do nosso cotidiano. Então, o objetivo dessa aula é propor uma atividade prática que nós possamos realizar a confecção dessa matriz, dessas imagens, com um material que nós temos muitas vezes nas nossas casas, que é uma bandejinha de isopor, daquelas de embalagem de carne ou de frios, e um lápis de escrever. De forma geral, a gravura é uma técnica e também uma linguagem. O que isso significa? A linguagem tem como principal objetivo comunicar ou expressar algo. E a linguagem visual tem como objetivo comunicar algo através de uma imagem. Nesse caso, a imagem vai ser obtida através da confecção de uma matriz com a escavação. O que isso significa? A matriz é uma superfície em que nós vamos reproduzir uma imagem e com a nossa ferramenta nós vamos criar o contorno dessa imagem através da escavação, ou seja, nós vamos retirar o contorno dessa imagem utilizando o nosso lápis. O isopor, por ser um material maleável, ou seja, um material que nós não vamos ter tanta dificuldade de escavar, nós conseguimos utilizar esse lápis para retirar a parte da matriz que nós não queremos usar. Ou nós podemos utilizar também um estilete, só que o estilete nós podemos causar ali certos acidentes. Então, recomendo o uso do lápis. Então, vamos para o passo a passo da criação da nossa matriz. Então, repetindo, a matriz é essa superfície em que nós vamos criar a nossa imagem. Então, o primeiro passo é pensar na ideia que nós queremos comunicar. Ou seja, nós vamos imaginar uma imagem, vamos criar algo com a nossa imaginação. Nós vamos reproduzir na nossa matriz algo que nós já vimos na natureza ou algo que nós já vimos em um filme, por exemplo. Ou nós vamos expressar um sentimento. Então, esse é o primeiro passo. Pensar na ideia que nós queremos expressar. Feito isso, com um lápis de escrever ou uma caneta esferográfica, nós vamos fazer o rascunho da nossa imagem, ou seja, vamos fazer o contorno da nossa imagem. Essas linhas que nós vamos produzindo vão ser as partes da matriz que nós vamos escavar com a nossa ferramenta. Então, nós vamos criar relevos com esse processo. O que isso significa? Vai ter uma parte da matriz que vai ficar mais alta, que vai ser o nosso relevo, e uma parte da matriz que vai formar ali uma espécie de buraco. Então, a parte do relevo vai ser a parte da nossa matriz que vai receber a tinta. A parte escavada não vai receber a tinta. E com isso vão ser criados os contornos da nossa imagem. Então,
as nossas linhas da caneta esferográfica, por exemplo, vão ser substituídas pelas linhas ali sem a tinta da nossa matriz. Feito isso, vamos para o processo de impressão. Para o processo de impressão, nós temos que pensar primeiramente em um suporte. O que é um suporte? É a superfície em que nós vamos transferir a nossa imagem. Pode ser um tecido, pode ser um papel, uma folha de caderno. Nós podemos pensar em papéis de diferentes texturas ou diferentes cores, dependendo das cores das tintas que nós vamos utilizar. Feito isso, nós vamos depositar a tinta na nossa matriz. É importante lembrar, colocar uma camada fina de tinta. Por quê? Para não correr o risco de borrar ou entrar a tinta na parte escavada, porque se entrar a tinta na parte escavada, o nosso desenho vai ficar incompleto. Ok, vamos então colocar o nosso suporte sobre a matriz e pressionar levemente esse suporte para que o desenho seja todo transferido para o papel ou o tecido. Feito isso, vamos retirar o nosso suporte e aguardar a secagem da tinta. Nesse exemplo, nós vemos que a matriz acabou se tornando uma espécie de carimbo, que nós vamos deixando a nossa marca em vários lugares. Nesse exemplo da impressão, nós utilizamos ali um contraste de cores entre o amarelo e o vermelho para criar essa composição visual. A gravura é uma técnica muitas vezes utilizada por artistas urbanos, ou seja, os artistas que expõem as suas imagens, as suas expressões artísticas no espaço da cidade. Esses artistas, quando escolhem utilizar essa técnica, essa linguagem, têm como objetivo expressar aquilo que eles sentem ou aquilo que eles pensam para várias pessoas, as pessoas que frequentam esse espaço urbano. Então, quando nós utilizamos a técnica da gravura, nós estamos pensando em mostrar, em expressar as nossas ideias para outras pessoas, não ficar apenas no individual. Então, finalizado esse processo da gravação desses suportes, da composição dessas ideias, nós podemos compartilhar com os outros colegas dentro da sala de aula ou colocar até mesmo fora da sala de aula as nossas imagens, as nossas composições visuais, mostrando para outras pessoas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós gostamos de ver, aquilo que nós queremos expressar através da nossa arte. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima!